Fala galera, estamos aqui no Colégio Madre de Deus em Recife para um bate-papo muito legal, muito importante para vocês que vão fazer a prova do Enem. A gente vai falar sobre estratégias, dicas e tudo que vocês precisam revisar em biologia, química, redação e também postura de vocês, alunos, em menos de um mês para o Enem. Então, para começar, para dar esse start inicial nesse bate-papo muito legal, eu já vou passar a bola para o professor André Luiz de Biologia. Professor, menos de um mês para o Enem, a mente dos alunos pegando fogo, o que é que eles devem revisar? Qual é o assunto mais frequente em biologia que os alunos precisam estudar? Boa noite. Tudo bem, minha gente? Pessoal, aqui Nelson, não é? Professor Marconi Lafayette, meu coordenador Marco Nascimento. Biologia, você foca agora, há menos de um mês, em dois assuntos. O primeiro que mais cai e o segundo, porque agora não adianta desespero. O desespero vai criar um problema emocional que vai travar a gente na hora da prova. E você não vai travar na hora da prova. Então, anota aí. Em biologia, o primeiro grande assunto é meio ambiente, que a gente resume num termozinho chamado ecologia. Dentro de ecologia, você não pode esquecer dos conceitos básicos da ecologia. Tipo, o que é uma população, o que é uma comunidade, o que é um ecossistema, o que é um bioma, o que é um ecótono, o que é um nicho ecológico, o que é um habitat. Esses conceitos básicos você tem que levar para a prova aqui, ó, e vai levar, tenho certeza. Depois disso, adiantando lá a tua revisão em ecologia, tu chega em cadeias tróficas, cadeias alimentares. E você vai lembrar que uma cadeia alimentar, uma cadeia trófica, tem 3 níveis de seres. 3 níveis. Produtores, consumidores e decompositores. Aí você define quem são os produtores, dá exemplos, quem são os consumidores, dá exemplos, os decompositores, exemplos. Aí você monta a sua cadeia alimentar e cria uma com outra, você cria uma teia alimentar. Aí você vai ver fluxo de matéria e de energia e de toxinas. Te lembra que o fluxo de matéria e de energia decresce e o fluxo de toxinas aumenta numa cadeia alimentar. E o último consumidor, ele sofre de magnificação trófica. Isso cai muito no Enem. Depois disso, você vai encerrando a sua revisão de ecologia, vendo relações ecológicas. Aquela parte de relações harmônicas, desarmônicas, intraespecíficas, interespecíficas. Você lembra? Quando a relação ecológica é entre indivíduos da mesma espécie, é intra. Quando tem espécies envolvidas diferentes, é interespecífica. Aí você vai ver colônia, sociedade, mutualismo, protocooperação, ok? Você vê parasitismo, amensalismo, canibalismo, predatismo, são as principais relações ecológicas. E fecha a tua revisão de ecologia dando uma olhadinha em impactos ambientais. Com certeza, na prova do Enem, toda prova trata de alguma coisa sobre o impacto ambiental. Seja poluição do ar, poluição da água, poluição do solo. Lembra que está muito em moda, uma moda ruim, mas está, as queimadas. Então, com certeza, a prova vai mexer em alguma coisa de desequilíbrio que gera o impacto ambiental. Aí, Tainá, pessoal, em citologia, que é o segundo assunto que você não pode deixar de revisar, você começa distinguindo células primitivas, procariotas, de células evoluídas, eucariotas. Aí quando você definir as características das procariotas e das eucariotas, você vai estudar a parede celular, você ultrapassa, chega na membrana. E em membrana plasmática cai muito no Enem a parte de transporte. Transporte que gasta pouca energia, passivo. Transporte que gasta muita energia, ativo. Depois
você estuda, com certeza vai cair no Enem. As organelas, ribossomos, lisossomos, peroxissomos, tu lembra disso? Retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo golgiense, mitocôndrias, cloroplastos, vacúolos. Fecha a citologia estudando aquela parte central que é o núcleo celular, onde a célula se divide. Se for uma célula somática, você lembra, é mitose. Se for uma célula sexual, formar um espermatozoide, um ovócito, é meiose. Então, Tainá, dentro de biologia, nosso fera não pode esquecer ecologia e citologia. Anotou a dica, né, galera? Essa foi a primeira partezinha aí, o professor André Luiz trouxe essa parte de biologia para vocês, então continua aqui ligado, porque agora eu vou falar com o coordenador Marcos Nascimento. Coordenador, a gente sabe que nesse momento os ânimos ficam à flor da pele, né? Os estudantes ficam com muita expectativa sobre a prova do Enem, e qual deve ser a postura que esses alunos que estão assistindo, que acompanham o Vai Cair no Enem, devem ter diante dessa prova? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem, Tainá. É uma ótima estratégia em relação ao que a gente pretende desenhar. Aqui no Madre de Deus, a gente vem fazendo esse trabalho de acompanhamento, o que se faz necessário já aproveitando o que o professor André Luiz colocou aqui do ecossistema. A gente vem explorando, entendendo as necessidades do dia a dia. E quando ele fala da questão do inter, a gente vem cada vez mais mostrando esse momento de compreensão em relação ao que chamamos de interdisciplinaridade. E aí você sabe que hoje nós temos 30 competências e 120 habilidades. E esse momento final agora é o momento de estudar as habilidades. É justamente identificar os pontos cegos. Nós chamamos de habilidades que são de áreas distintas, que muitas vezes acabam não sendo trabalhadas por uma questão de interdisciplinaridade. Então, vale a ressalva em cima das habilidades. A habilidade, na verdade, de natureza. Então, muitas vezes ela permeia química, física e biologia. Tá? E na parte de linguagem, vai permeando aí a literatura, a língua portuguesa e principalmente na parte de redação com o professor Nelson, que vocês vão ver já já. Então, nesse momento, vale o equilíbrio, a leitura dos clássicos. Sempre foi uma discussão em relação a isso, tá? Com relação à leitura dos clássicos antes de uma prova do Enem. E aí vai minha opinião com muita tranquilidade. Eles sempre vão somar em relação à questão vocabular. Tá? Essa questão linguística dos clássicos, ela permeia e ela traz, na verdade, sempre um vocabulário que vem ser a contento daquilo que você tem no próprio processo de redação e a leitura. Marcos, a música ajuda? Ajuda. Tá certo? A música, na verdade, não só pelo sentido de que a música é a arte que desenvolve os pensamentos humanos, tá? Mas a parte de construção de vocabulário. Então, todo esse processo vocabular faz bem no processo de treinamento. Tá? Essa repetição de leitura. A palavra repetição, hoje em dia, a gente não usa tanto em relação à língua portuguesa. Mas no momento em que você está com aquele estresse que nós precisamos transformar em estresse positivo, estresse negativo é horrível, que aí já aparece, no caso, as doenças. Mas o estresse positivo, esse processo de ansiedade que de repente você está, ele é causado pelo estresse positivo. É uma outra discussão dentro de uma outra área, tá? Mas ele é importante para quê? Para que você tenha a ideia dos seus limites. Tá? E conhecer os limites nesse sentido é o dormir bem, o praticar o exercício, o nível de leituras. Você não vai conseguir aprender agora as 120 habilidades, tá? em 34 dias. Mas é necessário identificar principalmente o que a gente tem das habilidades da área de conhecimento. Ou seja, quais são os objetos de conhecimento. E lembrando, vocês que dentro dessa área de natureza, o Brasil tem hoje, vai até a proficiência 2. O Brasil está fadado à proficiência 2. E a gente tem nas provas do Enem sempre a proficiência 3 e 4 aparecendo como as questões, como André Luiz colocou com muita propriedade, que são as questões diferenciadas. E essas questões, na verdade, elas são abordadas hoje aqui no colégio. A gente faz esse trabalho baseado na competência e elementos de dados e trazendo isso para o dia a dia. A gente tem o ecossistema, como André Luiz colocou, funcionando de uma forma muito clara, muito tranquila. Tá? E o objetivo é sempre esse, você fazer o resultado, fazer a análise, fazer a prova e poder girar em torno desse sentido. Então, vale essa dica para você, dentro da área de natureza. Tá? O que é que eu preciso entender que são habilidades da mesma competência? Isso é importante você identificar. E, claro,
A leitura dos clássicos. Isso aí eu não vou abrir mão, que vão me desculpar aí, tá? Quem tem as ideias inversas em relação à leitura. Mas eu sempre digo que o clássico vai trazer aí um vocabulário e uma consistência mais robusta na questão da sua produção. Ok, Tainá? Ok, muito bom, muito bom. E dando sequência aqui, a gente vai para a parte de química. Eu confesso que eu não era muito boa em química, não, mas vou trazer essas dicas aqui com o professor Marconi Lafayette para auxiliar vocês aí nessa reta final para o Enem. Professor, assim como eu fiz com o professor André Luiz, queria que você destacasse os assuntos que são mais frequentes na prova de química e que os alunos não podem deixar de revisar nessa reta final para o Enem. Ok, Tainá, boa noite, gente. Bom, pessoal, começo fazendo aqui uma trilha, né, da parte das diversas áreas da química, como química geral, onde a evolução dos modelos atômicos, né, que vem caindo com muita frequência, você distinguir bem a questão cronológica dos modelos atômicos até a tabela periódica moderna, né, e depois na parte de química geral ainda, a parte de cálculos químicos, cálculos estequiométricos, que é muito usado em química, em todas as partes da química, né, que é essa parte final da química geral. Então, os cálculos estequiométricos, que dependem, né, de você também lembrar do balanceamento das reações químicas, que são a base do cálculo estequiométrico, beleza? E também a aplicação do cálculo estequiométrico ligada à parte de soluções, a parte de titulação das soluções, onde a gente vai usar cálculo estequiométrico e as reações químicas entre as substâncias. Ou seja, até nessa questão da pandemia, onde a gente tem a questão da produção do álcool 70, entender o que é o álcool 70, o que é que significa isso? Na realidade é uma alusão à porcentagem do álcool na solução, na mistura, né? Já que o álcool que vem fabricado pelas destilarias, como aqui no Brasil, o álcool vem quase com 96% de etanol. Então, como ele é uma substância muito volátil, tem que ser diluído. Então, essa questão da diluição, entender bem como é que acontece a diluição, que geralmente é utilizado o solvente universal, que é a água, né? Daí, eu passo para a parte de físico-química, que é a parte legal da química, que é a parte de cálculos, e que a gente tem que ter um conhecimento muito bom também em matemática, para que a gente possa progredir bem nessa área da química. A parte de eletroquímica, né, ligada a essa questão energética agora, né, produção de energia. A eletroquímica, a parte de radiação, radioatividade, onde a gente também pode conseguir energia elétrica a partir dos fenômenos radioativos, né, que sempre também vem sendo colocado com muita frequência por conta dessa crise energética do mundo inteiro, não só do Brasil, mas é uma questão, né, mundial, a produção de energia. E, gente, a parte de química orgânica, na parte de química orgânica, que são as identificações das funções, né, saber bem diferenciar as funções orgânicas, entender bem a parte da isomeria, né, um fenômeno praticamente que ocorre só com as substâncias orgânicas, né, você distinguir e lembrar bem dos casos de isomeria que podem ocorrer entre as substâncias orgânicas, tá certo? E também a classificação das substâncias com caráter ácido e básico dentro da química orgânica e algumas reações químicas que são bem elementares. Bom, gente, então, basicamente é isso que você tem que focar bem, fixar bem, dar uma revisada, dar uma lida boa e tentar resolver algumas questões dos Enems mais recentes, né, sobre todos esses assuntos que eu falei para vocês. Beleza, pessoal? E aí, Tainá? Show de bola, né, gente? Com essas dicas aí de química vai ficar fácil de revisar e se preparar para essa prova. E agora chegou um momento que é muito esperado pelos alunos. Sei que tem muita gente aí que é seguidor do Vai Cair no Enem, que sempre fica nessa expectativa por redação. Professor Nelson, agora é contigo. O que dizer para esses alunos? Qual estratégia eles devem adotar nessa prova de redação do Enem desse ano? Alô, fera. E aí, realmente, depois desse show de repertório, né, com André, Biologia, o coordenador Marcos e o professor Lafa, de Química, chega a rainha do vestibular, né, que é a redação. É justamente aquele momento em que nós temos que apanhar todo esse conhecimento e colocar ali naquele papelzinho e mostrar o que é que nós conseguimos, né? Eu inicio aqui o discurso compartilhando com vocês uma orientação mais técnica, que é no dia da prova, né? Muitos alunos, depois de terem treinado bastante durante todo o ano,
quando chega no dia da prova, ainda falta um pequeno ajuste, que é por onde começar. Então, de fato, precisamos começar a prova no primeiro dia pela prova de redação, né? Você tem que pegar a proposta, ler atentamente, frisar em cada palavra-chave do tema e, a partir daí, começar a montar um planejamento, né? Esse planejamento ele é indispensável, porque ele vai ser justamente aquela parte em que vai quebrar o branco da redação. E depois desse planejamento, aí sim a gente vai começar a buscar aqui aquele mundo de informações que nós temos. Claro, o texto motivador, ele está ali sim para nos auxiliar. Mas antes de ir ao texto motivador, é interessante fazer aquela varredura, aqueles agentes solucionadores, aqueles agentes que são causadores universais dos problemas. Devemos lembrar que todo o tema do Enem é um problema social. Então, um bom raciocínio, um bom mecanismo para iniciar é identificar o problema do tema. Então, qual é a dica, professor? A dica é que para cada problema, nós podemos apontar esses causadores universais, como a negligência do próprio governo, a negligência da família, a negligência da escola, o próprio processo histórico-cultural, eles são causadores. O capitalismo, sim, o capitalismo também ele é um causador universal dos nossos problemas. Então, no dia da prova, comece por redação, leia atentamente a proposta, faça um planejamento, e esse planejamento decidindo aí quais são as ideias principais de cada parágrafo. Após esse planejamento, você pode agora passear pela prova de linguagens, e aí resolvendo as questões mais fáceis, né? E as questões mais fáceis são aquelas em que, ao fazer a leitura, você já chega à alternativa sem titubear. Leu, chegou ao gabarito, marcou. E essa leitura, essa leitura pela prova vai contribuir para que as informações cheguem mais rápido a você e possa contribuir para a formação sociocultural da tua prova. Depois da resolução dessas questões mais fáceis, a gente pode voltar para aquele momento do planejamento que já foi traçado e aí sim, agora, fazer o rascunho. Sim, fera, é necessário rascunhar. Não façam a prova sem fazer o rascunho. Primeiro passo, ler a proposta atentamente. Segundo passo, montar um planejamento. Depois desse planejamento, vai para a prova, para as questões objetivas, é uma ótima opção, e depois volta para a redação, e aí agora sim vai fazendo o rascunho. Quando você sai da prova objetiva e volta para a redação, você consegue conectar as ideias ali e perceber se há alguma lacuna, alguma brecha, alguma ideia que não apresente nenhuma progressão em relação ao tema, certo? Em relação aos temas, os alunos adoram, Tainá, perguntar, professor, e o tema? Então, esse é o mês em que eles perguntam bastante sobre o tema. E aí, Nelson, tem alguma sugestão de tema? Vocês vão rir. E eu vou dizer assim, não. O Enem, a cada ano, ele vem, de fato, surpreendendo. Ele vem surpreendendo. E quando nós apontamos um único tema, essa escolha faz com que nos fechemos a visão para outras áreas. Então é interessante que o aluno pense não por tema, mas por eixo temático. Então o Enem, ele seleciona o tema de acordo com alguns eixos, como saúde, educação, política, tecnologia. Então uma dica maravilhosa para vocês é pegar e fazer uma preparação por eixo. Por exemplo, educação. Então independente de tema, eu pego o eixo temático sobre educação e aí eu posso pensar de maneira antecipada em algum repertório. Por exemplo, educação, poderíamos citar Paulo Freire, não é? Um grande contribuinte para a educação, onde trouxe uma teoria de uma educação libertadora, sem ter a preocupação de um tema específico, já que educação existe uma possibilidade inúmeras de temas, não é?
E em relação aos eixos temáticos, fica a orientação. Pegue cada eixo e para cada eixo tente listar um causador, um universal, um solucionador para aquele problema. Agora eu queria compartilhar com vocês alguns erros que são bastante comuns na produção textual. E aí a gente vai seguindo por cada parte. Na introdução, é muito comum o aluno apresentar o tema e não deixar na introdução uma tese explícita. E a grande dica é, como é que eu faço, professor, para formular uma tese? Essa é uma dificuldade que os alunos têm, bastante comum. E aí a dica é, já que todo o tema do Enem, ele aborda um problema social, a partir do momento que você aponta um causador do problema, você acaba de construir uma tese. E a orientação é que você coloque uma tese dupla, já que você poderá abordar a primeira tese no primeiro desenvolvimento e a segunda tese no segundo desenvolvimento. Então fica anotado, na introdução, deixe explícita a tese. No desenvolvimento, um erro que é muito comum, Tainá, é justamente o aluno se preocupar com o repertório, trazer para dentro da redação filmes, séries, alusões históricas e acaba esquecendo de se posicionar. Então ele acaba construindo um desenvolvimento expositivo e aí onde ele acaba perdendo nota nessa argumentação. O desenvolvimento é aquele espaço em que o aluno precisa posicionar-se, ele precisa aparecer, ele precisa ter ali essa autonomia no campo das ideias. Ele usará sim um repertório para fortalecer o seu argumento, mas não pode construir um desenvolvimento apenas expositivo. E para finalizar, um erro bastante comum na conclusão é justamente apresentar uma proposta, mas muitas vezes a proposta de intervenção ela não está vinculada ao problema criado. Logo, a solução ela tem um link direto com aquela problemática trazida na introdução. Além de trazer essa solução relacionada ao tema, é importante que vocês também detalhem essa proposta, apontando a ação, quem vai fazer, o intuito daquela ação, mostrando ali o efeito e mostrando que aquela ação é uma ação efetiva, inovadora e, sobretudo, aplicável. Fica aqui algumas dicas, algumas orientações para que nós possamos fazer uma belíssima redação esse ano. É isso aí, Tainá. Show de bola, galera. Só dica importante, só dica muito legal para vocês que estão se preparando para o Enem. Vou pedir para a gente mostrar aqui essa equipe que esteve com a gente nesse bate-papo. Gente, só frisando, a gente aqui do Vai Cair no Enem, os professores do Madre de Deus, está todo mundo aqui caminhando junto com vocês rumo a essa aprovação. Então, aproveitem esse vídeo aqui, compartilhem, mandem para os amigos, porque o conteúdo está muito legal e importante para vocês que vão fazer o Enem. Valeu e continuem ligados aqui no Vai Cair no Enem.